Relacionamento conjugal. Por que tantos problemas no relacionamento conjugal se fomos feitos um para o outro? A proposta dessa mensagem é ajudar você a melhorar o seu relacionamento conjugal, conhecendo um pouco mais sobre o sexo oposto, os homens conhecendo um pouco mais sobre as mulheres e as mulheres um pouco mais sobre os homens, para que ambos se relacionem bem. Isso é para você que tem o seu casamento firmado no Senhor e que ama o seu cônjuge e que quer melhorar o seu relacionamento conjugal. No princípio criou Deus o homem e disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma companheira para ele. E assim fez Deus. Tirou a mulher da costela de Adão. Em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 23, exclamou Adão: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela é minha. Que possessão, não? Isso é nato do homem, sente-se dono da mulher. E Adão disse: será chamada auxiliadora, varoa. E acredito que não foi por um acaso que a mulher foi tirada da costela do homem. A proposta era para que ambos andassem juntos, um ao lado do outro, não à frente e muito menos atrás. O papel da mulher é auxiliar o esposo, auxiliando-o em tudo o que for necessário. Essa é a proposta de Deus para a mulher no casamento. O homem traz consigo o papel de guerreiro, de lutador, de caçador. Seu papel é suprir as necessidades da família, indo à caça, trazendo os alimentos e resolvendo os problemas da família. Enquanto a mulher traz em sua evolução uma programação de parideira, de mãe, de esposa e de defensora da prole e perpetuadora da espécie. Por esta razão, houve a necessidade de evoluir e desenvolver as suas habilidades para cumprir suas funções de mãe e de esposa. A mulher está programada para ser mãe, traz consigo o papel de mãe. Pode não saber nada sobre maternidade, mas a partir do momento em que dá à luz a uma criança, nasce junto com a criança uma mãe. Neste momento, ela sabe muito bem o que fazer com a criança. Isso é instinto materno, faz parte da mulher. Ela executa direitinho a programação de ser mãe, nutrir os filhos, educar, amar, dar carinho. Isso está expresso no gene da mulher. O mundo está em constante evolução e fez com que os valores fossem modificados. Houve a necessidade das mulheres irem trabalhar fora. Muitas mulheres estão à frente do trabalho. Porém, neste mundo capitalista, as necessidades são muitas. No passado, a única obrigação da mulher era cuidar da casa e dos filhos. Hoje há a necessidade de ajudar com as despesas da casa, com os compromissos sócios e econômicos da família. Isso para que a família tenha uma condição financeira estável. Mas o mundo capitalista nos direciona às modernidades. Porém, nós que servimos a Cristo, temos que nos moldar de uma maneira que o nosso molde não se encaixe neste mundo capitalista e moderno. A posição deixada pelo nosso Deus, esta não mudou, permanece a mesma hoje e sempre. Resumidamente, homens e mulheres são diferentes, diferença funcional. Todos nós sabemos disso, mas nascemos um para o outro, por mais que a sociedade tornou-se machista. Além das diferenças anatômicas externas e dos caracteres sexuais, os cientistas sabem também que existem várias outras diferenças sutis na maneira pela qual o cérebro dos homens e das mulheres processam as linguagens, as informações, as emoções e o conhecimento. Mas nem por isso, homens e mulheres são melhores ou piores, apenas diferentes. Cada qual com o seu valor. A proposta aqui não é ser feminista e muito menos machista, apenas mostrar as diferenças que existem entre homens e mulheres.
Sabemos que as diferenças entre homens e as mulheres foram desenvolvidas pela constituição hormonal, pelos hormônios masculinos e pelos hormônios femininos e pela necessidade do passado. No passado, as mulheres tinham somente a incumbência de serem procriadoras e defensoras da prole. Não tinham a necessidade de sair à caça e, por esta razão, não houve a necessidade de desenvolver a força muscular. Uma pesquisa realizada por uma cientista britânica mostrou que a constituição do cérebro faz toda a diferença pela atuação dos hormônios, pois de 15 a 20% dos homens têm seus cérebros estruturados mais femininos e 10% das mulheres têm seus cérebros estruturados mais masculinos. Nesta pesquisa, é possível entender que existem diferenças entre homens e mulheres. Essa constituição hormonal ocorre em torno da 8ª semana de gestação do bebê. É neste período que os receptores hormonais se desenvolvem e alguns cérebros desenvolvem mais receptores para os hormônios opostos. A diferença é funcional. Homens e mulheres funcionam diferentes. Mas, genuinamente, homens e mulheres são iguais. Fomos criados segundo a imagem de Cristo. No entanto, as diferenças de gênero já se manifestam desde alguns meses após o nascimento, quando a influência social ainda é muito pequena. A criança já nasce com essa programação hormonal e justifica o porquê alguns homens têm mais facilidades para desenvolverem habilidades femininas e algumas mulheres têm mais facilidades para desenvolverem as habilidades masculinas. As habilidades desenvolvemos com a prática. É possível que os homens ajudem as suas esposas com as tarefas domésticas, desenvolvendo habilidades para isso. Porém, que cada qual conserve a sua identidade, determinada por Deus. Homens e mulheres são diferentes. As mulheres agem com a emoção e os homens agem com a razão. O homem é estimulado pelo que ele vê e pelo que ele toca. As mulheres são estimuladas pelo que elas ouvem. Por isso, é importante falar ao homem quem ele é, a força que ele tem, o desempenho que ele tem em seu trabalho. Por isso, homem, é importante você falar para a mulher o quanto que ela é bonita, o quanto que ela é delicada, é meiga. As mulheres precisam ouvir. Os homens e as mulheres são diferentes. Todos sabemos disso. Uma das diferenças mais interessantes refere-se à maneira pela qual homens e mulheres calculam o tempo, estimam a velocidade de objetos, realizam cálculos matemáticos, orientam-se no espaço e visualizam cores e objetos de uma forma totalmente diferente. Ao realizar todas essas tarefas, os homens e as mulheres são extremamente diferentes, assim como são quando os seus cérebros processam a linguagem. Isso poderia explicar o fato que existem mais homens matemáticos, pilotos de avião, engenheiros mecânicos, arquitetos do que mulheres. Isso afirmam os cientistas. Em contrapartida, as mulheres são melhores que os homens em relações humanas, em reconhecer aspectos emocionais nas outras pessoas, na expressão emocional, na linguagem corporal, na vaidade, na linguagem verbal e na execução de tarefas detalhadas, como as artes manuais. As necessidades do passado fizeram com que os cérebros fossem desenvolvidos diferentes. No passado, os homens saíam para caçar. Tinham que ser homens fortes, valentes, para enfrentar as feras.
Ao contrário, as mulheres ficavam em casa com os filhos e a sua tarefa era colher os frutos próximos e não tinham necessidades de lutar e enfrentar as feras. A força e a coragem foram desenvolvidas para os homens, devido à necessidade. Isso nos explica, hoje, o medo de uma mulher diante de uma simples barata. Os únicos bichos que elas viam eram os bichos domésticos. Mas as mulheres estavam sempre atentas a qualquer movimento para defender a prole do que der e vier. E por esta razão, desenvolveram uma hipersensibilidade em ler a linguagem corporal, em ler os sinais e os movimentos do corpo. Isso justifica quando o homem tem um comportamento diferente e a mulher logo diz: "O que você andou aprontando desta vez, hein?" A mulher tem a percepção da linguagem corporal e o nosso corpo fala. Preste bem atenção nos gestos. Você pode dizer não com a sua boca, mas diz sim com o seu corpo, através dos gestos que você faz. E as mulheres têm essa sensibilidade para perceber a linguagem corporal. As mulheres viviam em bando com outras mulheres. Esta é a razão pela qual as mulheres necessitam de outra mulher para ir ao banheiro. Ela faz do banheiro um lugar para reunião social, ao contrário dos homens, que jamais ou raramente convida outros homens para ir ao banheiro. Pesquisas mostram que a visão da mulher é panorâmica. Isso foi desenvolvido pela necessidade que elas tinham de cuidar da prole. Por esta razão é que quando uma mulher chega a um evento, em poucos minutos elas conseguem fazer um comentário dos detalhes dos convidados. Como cada um estava vestido, ela olha os detalhes das bolsas, dos sapatos e ainda faz um comentário com o seu esposo, dizendo: "Você viu fulana de tal, como ela estava vestida?" A mulher tem trilhas múltiplas no cérebro. Consegue cuidar dos filhos enquanto lava, passa e cozinha. Navega na internet enquanto fala ao telefone. Faz tudo ao mesmo tempo. Tem capacidade de executar várias atividades ao mesmo tempo, enquanto os homens precisam fazer uma coisa de cada vez. A mulher consegue enxergar um fio de cabelo no paletó do homem a uma grande distância, mas não tem a mesma percepção quando dá ré com o carro e também não consegue enxergar a luz do óleo que está logo ali, bem na sua frente, no painel do carro. O homem é diferente, tem uma visão como se fosse um túnel, vai afunilando, tem uma visão em linha reta, tem dificuldades em fazer duas coisas ao mesmo tempo. Se o homem está organizando os CDs e a mulher pede para ele cuidar das crianças, ele vai ter algumas dificuldades, pois ou ele cuida das crianças ou organiza os CDs. Para atender o telefone, o homem precisa desligar a televisão. Não há nenhum problema nisso, calma, os homens são normais. É a constituição do homem que o fez assim. Ao contrário dos homens, as mulheres têm mais habilidades para desenvolverem atividades múltiplas ao mesmo tempo. O modo como o cérebro é estruturado e os hormônios que circulam pelo corpo são dois grandes fatores que determinam grande parte da maneira de pensar e de agir. Os fatos aqui são descritos com embasamentos científicos e, é claro, há exceções. Estou falando sobre a média. Embora os homens tenham olhos maiores, o cérebro do homem foi configurado para uma visão tipo túnel. O olho é uma extensão do cérebro. As mulheres definem melhor as cores pelo fato que as cores estão relacionadas ao cromossomo X. E como as mulheres têm 2X, têm as cores mais definidas. Os homens não conseguem dar detalhes das cores, já as mulheres sim. Por outro lado, as mulheres não têm muita noção espacial. Quando estão perdidas, param e pedem informação. Têm consciência da sua dificuldade.
As mulheres têm dificuldades com os metros quadrados, enquanto os homens têm essa habilidade desenvolvida. Os homens, quando estão perdidos, eles não admitem, insistem em seguir em frente, são durões. Isso é pelo instinto caçador do passado. Quando saíam à caça, usavam a capacidade espacial para rastrear a presa e atingir o alvo. Aprenderam a manter o senso de direção para voltar para casa. A visão tipo túnel do homem fez com que os homens enxergassem somente à frente, em linha reta. Por esta razão que em alguns momentos os homens têm dificuldades de enxergarem as coisas que estão logo ali, tão próximas. Quando uma mulher diz, está aí no armário. O homem diz, onde? Aí bem próximo. Mas onde? O homem tem uma visão longitudinal, tem dificuldades de enxergar as coisas que estão muito próximas. Por esta razão, o homem tem dificuldade de enxergar a meia na gaveta. Ele abre a gaveta e não consegue enxergar a meia que está logo ali na sua frente, enquanto a mulher tem uma visão panorâmica. Por esta razão, as mulheres e os homens são diferentes. A mulher tem o título de rabugenta. E por que as mulheres são rabugentas? Por outro lado, as mulheres são cuidadoras. As mulheres estão mais atentas a tudo. Com o seu instinto materno, está sempre lembrando o esposo para ir às consultas médicas, tomar os seus medicamentos, fazer as dietas, o exercício físico. Mas sentem-se irritadas quando o homem deixa o chinelo ou a toalha molhada fora do lugar. E ao longo da história, as mulheres ficaram conhecidas como rabugentas, autoritárias. Rabugice é definida como adjetivo que se aplica aos velhos e às mulheres. De certa forma, é excesso de cuidado. Mas se você não controlar as suas atitudes, se tornará rabugenta. Se você é rabugenta ou rabugento, o seu cônjuge pode não ter a capacidade para entender o seu comportamento autoritário. Cuidado com as suas palavras de acusação, tais como: você fez, você não fez, você deixou de fazer. Isso são palavras muito acusadoras. E muitas vezes nós usamos isso pela força do hábito, um meio de comunicação que fez com que as pessoas se tornassem muito chatas. Mas se você quer ser feliz, mude o seu comportamento autoritário. Saiba entender a diferença que existem entre homens e mulheres, para que os dois possam viver em plena harmonia, um alegrando a vida do outro, um complementando o outro. Afinal de contas, esta foi a proposta de Deus para nós. Deus fez a criatura. Você não nasceu feliz, inteligente, amante, mas nasceu com a capacidade para desenvolver. Você tem que conquistar ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada. Para isso, é necessário um novo nascimento e por completo. E você só conseguirá fazer alguém feliz se você está feliz, se você é amante de si mesmo, no amor de Cristo, é claro. Afinal de contas, ninguém dá aquilo que não tem. Deus nos fez diferentes em nossas virtudes, em nossas fraquezas, em nossas fortalezas, mas não podemos perder o foco. Precisamos aprender a compreender. Muitas pessoas querem somente ser compreendidas. É provável que você quer que seu cônjuge mude, mas é importante que você também queira mudanças em sua vida. Porém, Deus fez o homem e a mulher igual quando se refere ao amor. Homens e mulheres têm necessidades de serem amados. Mas quero dizer que amor ágape é o amor supremo, amor divino.
Porém, no casamento tem que existir o amor eros. Este é o amor da afeição, da satisfação, do desejo. É necessário para o sexo e não há mal nenhum. Deus o criou, o sexo, para ser usado no contexto honesto do casamento. Mas as coisas mudaram. As mulheres vêm conquistando seu papel na sociedade, sendo líderes, chefes, mas não se deram por satisfeitas em serem somente secretárias, assistente social. Houve uma mudança radical e as mulheres ficaram em evidência. Mas a mulher sempre será do sexo frágil, sensível, e os homens sempre serão lutadores e caçadores. Essa liberdade é um prestígio social, mas em um relacionamento, essa liberdade tem que ser consensual, tem que ser bom para ambas as partes. No mundo atual, não existe um padrão de esposa e nem um padrão para o esposo. Hoje, a família já não depende mais somente do homem para a sua sobrevivência, mas que não esqueçam a proposta de Deus para o casamento. O importante é o respeito, a liberdade para serem felizes. Senão, um acaba sufocando ou anulando o outro. É necessário que as decisões sejam de comum acordo, que seja bom para ambas as partes. A individualidade no casamento? Esqueçam isso, para que este não seja o motivo de discussão no relacionamento conjugal. Não é a proposta de Deus para o casamento. Com o advento da Constituição Federal de 1988, homens e mulheres foram postos em pé de igualdade na liderança da família, de modo que a mulher não tem mais a posição de inferioridade que tinha antes. Consequentemente, em uma eventual separação conjugal, a mulher não tem mais o direito de receber pensão alimentícia. O homem hoje não tem mais a obrigação de dar pensão à mulher, pois a mesma demonstra ser autossuficiente. Mas nada disso isentou a mulher de ser mãe, esposa, dona de casa. E como é que está a Eva atualmente? A Eva que é empreendedora, a Eva que é empresária, a Eva que é doutora e também a Eva que é auxiliadora do seu esposo. Mulheres as quais têm colaborado muito para o desenvolvimento sócio e econômico de toda uma nação. Algumas já não mais pilotam somente fogão, também pilotam carro, ônibus e caminhão e até avião. São mulheres superdotadas que desenvolveram as habilidades do sexo oposto. Hoje é privilégio de poucas não terem a necessidade de trabalhar fora. São poucas as que podem ser mães e dona de casa em tempo integral. A maioria das mulheres tem a necessidade de deixar o seu lar e ir trabalhar fora. Essas mulheres, elas sentem o quanto é difícil conciliar os dois papéis, de serem mães e esposas e donas de casa. São mulheres que têm investido em seu desenvolvimento pessoal, para que possam brilhar no mercado de trabalho. Portanto, ficou com o difícil papel de manter o equilíbrio entre a profissão e o lar. Porém, é possível desenvolver as habilidades, tanto nos homens como nas mulheres. Os homens também se saíram muito bem quando foram pilotar o fogão. E as mulheres têm que reconhecer isso, valorizar o trabalho doméstico dos homens. É um complementando o outro, vivendo em comunhão. Mas
As mulheres não ficaram muito bem após terem sido soltas das correntes que as prendiam no fogão. Ficaram com uma difícil tarefa, porém não perderam as suas identidades. Continuam sendo mães, donas de casas e profissionais. Hoje elas veem o quanto é difícil conciliar os dois papéis, pois elas continuam sendo auxiliadoras. Comunicação. A comunicação acontece em 3 níveis. A responsabilidade é do comunicador. A primeira fase, quando um fala e o outro ouve, é a boca e o ouvido, mas não garante que o outro ouviu, ou seja, não processou aquilo que você falou. Como quem diz, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. A segunda fase é o cérebro, quando um fala e o outro se manifesta, reagindo ao comando, concordando ou discordando, mas porém reage. A terceira fase é o coração, quando está envolvendo as emoções, o que acontece através de sons e de imagens e sensações. As mulheres falam 30% mais do que os homens, supera qualquer homem na conversa. Isso é comprovado cientificamente. Ficam muito irritadas quando fala e os homens não prestam atenção. Costumam perguntar: "Você está me ouvindo?" As mulheres acham que os homens falam pouco e os homens acham que as mulheres falam demais. Mas resumindo, a comunicação é a chave do sucesso pessoal, profissional e do relacionamento conjugal. Falar o que sente, o que espera do parceiro é fundamental. Conversar, expor as necessidades, as ideias um para o outro. Isso deve acontecer sempre e sem justificativas. Não há necessidade de justificar-se. Fala com liberdade. Quando uma das partes tenta justificar, é porque não ficou claro a proposta da liberdade da comunicação no relacionamento conjugal. Os questionamentos, as justificativas são importantes, porém no momento certo. Quando não há diálogo no relacionamento conjugal, o casamento pode acabar. Dialogar é traçar ideias, fazer planos, expor os desejos e os sonhos, lembrando o quanto é importante respeitar os pensamentos e os desejos de cada um. Por mais que somos uma única carne, somos 2 cérebros, cada qual com as suas necessidades e desejos. Quando não há diálogo, fica um tentando ler a mente do outro, ler os lábios, os olhos um do outro. Ficam no achismo. Eu acho que ele está pensando isso. Eu acho que ele está sentindo isso. Tentando adivinhar os pensamentos. A responsabilidade da comunicação é do comunicador. Quem fala tem a responsabilidade de transmitir a mensagem. Um bom comunicador é aquele que sabe utilizar todas as linguagens da comunicação. Consegue transmitir a mensagem para os que aprendem ouvindo, para os que aprendem vendo e para os que aprendem por gestos. Tem pessoas que são mais auditivas, aprendem mais quando ouvem, reagem através de sons, precisam ouvir. Não adianta você demonstrar amor para esta pessoa através de gestos. Tem que falar. Esta pessoa precisa ouvir. Eu te amo. Ela é auditiva. Outros são sinestésicos. Precisam sentir, ser tocados, abraçados. Não adianta simplesmente você falar eu te amo. Você precisa demonstrar em gestos. O sinestésico precisa sentir, precisa ser tocado. Outros são visuais, precisam ver. Não resolve falar o eu te amo. Demonstre, compra presentes,
Façam gestos de amor, demonstra o quanto esta pessoa é amada, o quanto ela é importante para você. E tem pessoas que se manifestam mais do que uma modalidade. Podem ser sinestésicos ou auditivos. Olhar nos olhos, olhar um para o outro. Observe um ao outro. Tocar-se, sentir-se, isso faz parte também da comunicação. Aí está a importância da comunicação. Procure descobrir qual a modalidade do seu parceiro. Temperamentos. Somos regidos também pelos temperamentos. Se os temperamentos não podem ser facilmente extirpados, é melhor conhecê-los. E para se moverem neste emaranhados, é necessário aprender a identificar os temperamentos. Cada um é um ser individual. Traz consigo o seu temperamento, a sua personalidade. É importante conhecer um pouco mais do seu companheiro. São 4 os temperamentos que agem no ser humano e se manifestam diferentes em cada um. São eles: o melancólico, o fleumático, o colérico e o sanguíneo. E tem pessoas que se manifestam mais do que um. Eu vou descrevê-los. O melancólico é introvertido, reclama muito, é analítico, bem dotado, perfeccionista, introvertido por natureza e amigo fiel, mas não faz amizade facilmente. Muitos gênios, artistas, músicos e filósofos eram melancólicos. Podem ver estas características em personalidades bíblicas, como Moisés, Elias, João e Salomão. A parte positiva do melancólico é habilidoso, minucioso, idealista, dedicado e crítico. A parte negativa do melancólico é egoísta, pessimista e confuso. O fleumático é calmo, é frio, bem equilibrado. Raramente se explode em raivas ou riso. Mantém suas emoções sob controle. A parte positiva do fleumático é eficiente, conservador, diplomata e calmo. A parte negativa do fleumático, ele é calculista, temeroso, indeciso, pretensioso e desmotivado. O sanguíneo, sempre cordial, eufórico, rigoroso, receptivo por natureza. Toma suas decisões através dos sentimentos. O lado positivo do sanguíneo, concentrado, entusiasta e companheiro. O lado negativo é barulhento, inseguro, agitador e medroso. O colérico é ardente, prático, voluntário, temeroso, sente-se seguro e tem firmeza no que faz. O lado positivo do colérico: enérgico, independente, otimista, prático e eficiente. O lado negativo do colérico é intolerante, vaidoso, autossuficiente e insensível. Somos extremamente diferentes. Cada um tem um comportamento diferente. Temos que respeitá-los, entendê-los para ter um bom relacionamento no casamento. Os temperamentos precisam ser domesticados. Não é porque você é sanguíneo que deverá agir agressivamente em todas as situações. É necessário ser moldado para que possa se relacionar melhor.
Todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Muitas vezes, nós olhamos somente para os defeitos do outro e não conseguimos enxergar as qualidades. Você irá se surpreender em saber que as qualidades superam os defeitos. Pare por um instante e reflita. As qualidades superam os defeitos. Se as qualidades superam os defeitos, fique com as qualidades. Ninguém é perfeito. Todos nós temos os nossos defeitos. A felicidade é algo inata. Temos que construí-la ao longo da vida. Assim como o amor, quando comparado a uma planta, precisa ser regado todos os dias. É muito mais fácil conquistar riquezas do que sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. Precisamos brindar a sabedoria para que você seja muito feliz. Ecologia conjugal. O que é ser ecológico em um relacionamento conjugal? É considerar a individualidade de cada um, respeito, fidelidade e companheirismo. Quando tomamos uma atitude, esta atitude é sempre seguida de uma intenção e deve considerar a outra parte, ou seja, você deve considerar o seu cônjuge, perguntando: será que isto irá trazer lucro ou prejuízo ao outro? Será que com as minhas mudanças eu não vou afetar o outro? Isto é ser ecológico no relacionamento conjugal. Hoje, muitas pessoas vivem pressionadas e ameaçadas pelo outro, pois é somente um que reina, somente um que dá as ordens, que dita as regras, e o outro tem, por obrigação, acatá-las. Não respeitam mais os desejos e as necessidades do outro. Só ele é quem fala e manda. Todos nós produzimos sentimentos que não gostamos, tais como a raiva, o medo, a tristeza, o mau humor. Mas alguns produzem isso fora do controle, acabando com a alegria e a liberdade do outro. Qualquer um pode zangar-se. Isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, no motivo certo, da maneira certa, na hora certa, isso disse Aristóteles. Pesquisas mostram que pessoas inteligentes e normais falam consigo mesmo. Então, se você tem este hábito, saiba que você é normal. Caso não o tenha, procura fazer perguntas a você mesmo e ouça o que a sua consciência diz. Isso não é loucura, isso é normal, isso é reflexão, é o seu momento com Deus. Mas quem é o Senhor dos seus pensamentos? E o que passa na sua mente? Quem está alimentando a sua mente? Muitas vezes, nossos pensamentos são tão contrários que não temos sequer coragem de verbalizá-los. Mas sabemos que Deus fala conosco. E se estamos na presença dele, com certeza vamos ouvi-lo. Porém, você tem toda a liberdade de sonhar e desejar ser feliz. E se doar um ao outro, ser participativo um com o outro. Fazer alguém feliz também irá nos fazer muito feliz. A maior prisão que existe é a prisão das emoções. Saiba, ninguém tem o direito de fazer isso com o outro, pois o próprio Jesus já nos deu o livre arbítrio. Há um ditado que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Você já se perguntou o que o seu companheiro e seus filhos irão reproduzir sobre você em uma conversa entre amigos? É sempre importante, durante a correria do nosso dia a dia, você se perguntar:
O que eu tenho feito para colaborar com esta vida? O que eu preciso fazer de diferente para ser uma pessoa melhor? Lembre-se, nunca é tarde para mudar. Se há algo em sua vida que você deseja que seja diferente, comece a mudança a partir de agora. Deus direciona, mas você é o autor e o protagonista da sua história. E pode começar a escrever uma nova página agora mesmo. Espero que você tenha muito, mas muito sucesso! Gratidão. Agradecer às pessoas pelo que elas fazem de bom a você é muito importante, mesmo nas pequenas coisas. Reconhecer os favores, isto faz com que você se torne uma pessoa agradável e com certeza irá chamar a atenção da outra parte. Observe os pequenos gestos, seja grato. Elogie, isso é fantástico. É como se essa palavra fosse mágica. O poder do elogio aumenta a autoestima de qualquer pessoa, aumenta o nosso ego. Observe o que há de bonito um no outro e comente. Todos nós gostamos de ser elogiados, seja de quem for e como for. Se receber elogios de um amigo, de um chefe é bom, imagine receber elogios de quem você ama. Isso é fantástico. É tão importante o elogio. Se observarmos a diferença do início de um relacionamento e de agora, com certeza no início do namoro existia elogios, existia toques, abraços. Você cuidava do seu corpo, mantinha o seu peso ideal, usava um perfume para chamar a atenção do seu amado. Você queria agradar, viviam se agarrando e agora já não mais. O seu cônjuge agora será o seu eterno companheiro. Não há pessoa mais íntima do que o seu companheiro. Algumas pessoas, inconscientemente, ficam doentes para receber abraços, carinhos, porque não conseguem mais identificar o que existia no tempo de namoro. Com certeza, está sentindo falta da época em que recebia carinhos e abraços. Depois de um tempo, isso acabou e tem estreitado os relacionamentos conjugais. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se estiver cheio de amor, sairá palavras e gestos de amor. Quando não há amor, estas tentativas que você ouviu nesta mensagem será em vão. Muitos relacionamentos têm sido destruídos por desentendimentos, muito pouco significativos, pelo fato de que não há reconhecimento dos temperamentos, reconhecimento dos atos positivos, e ninguém quer admitir os seus erros e defeitos, sendo conhecido como incompatibilidade de gêneros. O que prevalece é o amor. Quando há amor, com certeza o seu desejo é fazer o seu companheiro feliz. Pergunte à pessoa que você ama: o que eu posso fazer para te fazer feliz? Isso não é ser careta, é ser inteligente emocionalmente. No livro de Cantares, em vários versículos, estão registrados elogios que o rei Salomão fez à sua esposa. Ele declara à sua esposa o quanto ela é linda. As suas faces são agradáveis como as romãs. O seu pescoço enfeitado de joias a deixa como uma rainha. O rei elogiava também os seus pés e dizia que ela era a mais formosa entre as mulheres. A esposa também elogiava o rei Salomão. Dizia ao rei: você é muito bonito, é cheiroso. O meu amado é como um saquinho de pó entre os meus seios, como
Como você é lindo, meu rei, meu amor. Os seus olhos são bonitos e meigos, como o das pombas. Você pode ler em cantares e colocar em prática essas palavras lindas no seu casamento. O homem se manifesta diferente da mulher nos sentimentos. As mulheres são mais sensíveis, mais carinhosas. Olhe para a pessoa amada, veja o que há de bonito, elogie. Todos nós temos a nossa beleza. A maior beleza que existe é a beleza da alma. Esta faz com que brilhemos por dentro e por fora. Algumas pessoas têm dificuldades em serem carinhosas, são mais frias sentimentalmente. Isso depende um pouco da criação, do carinho que receberam dos pais, mas sempre há tempo para mudanças, mas sempre há tempo para reconquistar. Vida sexual do casal. O sexo é a estrutura de um relacionamento conjugal saudável. Demonstrar amor, afeto e carinho à pessoa que você ama, esse momento tem que ser único, momento de realização e de prazer. Sexo começa no café da manhã. Logo pela manhã você dá um bom dia a quem você ama. Leva um cafezinho na cama, uma torradinha com geleia, demonstra o quanto você o ama. Resgata o romantismo. Isso não é careta, é ser romântico. E é somente para pessoas inteligentes e emocionalmente maduras. Relacionamento conjugal envolve sexo. Muitos conceitos errados foram passados aos casais e muitas dúvidas existem sobre isso. Mas após você ouvir esta mensagem, procure saber como está a sua vida sexual, a vida sexual do seu casamento. Assim como não existem pessoas totalmente saudáveis, também não existem casamentos totalmente sem problemas. Mas um relacionamento saudável poderá colaborar para um casamento indissolúvel. Faça uma pergunta a você mesmo. O que sexo significa para mim? E o que sexo significa para o meu cônjuge? Estou satisfazendo o meu cônjuge sexualmente? O importante é você saber o que sexo significa para o seu cônjuge. Talvez, na visão dele, sexo seja para procriação e para você é prazer, amor, satisfação, carinho. Lembre-se no que diz no livro de Coríntios, que o homem não tenha domínio sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Da mesma forma que a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, mas sim o homem. Também diz que os santos santificam os que não são santos. Bom que vivemos em união, em um só corpo, em um só coração. O sexo foi instituído por Deus. Há muitas crenças, tabus e paradigmas sobre isso. O comportamento sexual do casal sustenta o casamento, porém que cada casal tem os seus costumes. Traduzindo isso, é particularidade do casal. Não dá para dizer o que é certo ou o que é errado. O que prevalece é o amor. Quando há amor, com certeza o seu desejo será fazer o seu companheiro feliz. Pergunte à pessoa que você ama o que você precisa fazer para agradá-la. Este momento tem que ser único, momento de realização e de prazer. As pessoas que são bem amadas são mais felizes e com certeza será bons parceiros, bons pais, bons amigos, bons empregados. Será a consequência de um relacionamento sexual saudável e principalmente de um estado emocional equilibrado. Quando estiverem a sós, palavras de amor e de excitação, com respeito, é claro, devem ser ditas um para o outro. Palavras de ofensas podem atrapalhar o relacionamento.
Se durante o dia um ofende o outro, é claro que à noite isso irá refletir no sexo. As mulheres que usam de artifício os filhos ou dor de cabeça para não namorar com seu esposo colabora para uma situação muito desagradável. Quando a esposa não cozinha bem, o esposo pode ir comer em um restaurante. Quando a esposa não lava suas roupas bem, o homem pode ir a uma lavanderia. Mas satisfazer o seu esposo sexualmente, isso não é possível de ser terceirizado. Não dá para terceirizar. Isso é obrigação personalíssima. Mas o que é obrigação personalíssima? Obrigação personalíssima só pode ser executada por quem consta no contrato. Um exemplo disso: se você quer comprar uma obra de arte, você contrata um artista. Subentende que é ele quem irá fazer a obra de arte. Foi esse artista que você contratou. Você tem por obrigação personalíssima satisfazer a pessoa com quem você se casou. É você quem consta no contrato. Você quem contraiu o matrimônio com ele, não um terceiro. Se você não o deseja mais sexualmente, por uma razão ou por outra, joga com sinceridade. Mas, se existe amor, comente isso com o seu cônjuge. Com certeza ele irá entender. Se for por mágoa, comente também. Se o seu cônjuge for uma pessoa emocionalmente inteligente, irá entender. Lembre-se da importância do diálogo no relacionamento. Busque orientação de Deus, ajuda médica se for o caso. Com certeza, não é fácil para a pessoa que está vivendo esta situação. Na maioria das vezes, são problemas muito simples de serem resolvidos. Talvez há necessidade de orientação pastoral, ou é um problema para os médicos, mas saiba ouvi-lo, ajude-o. O homem tem mais necessidade de sexo do que a mulher, mas isso não é regra. Alguns homens pensam em sexo do nascer ao pôr do sol. Pessoas bem amadas sexualmente são mais felizes e com certeza serão mais amáveis como pai, como mãe, como amigo, como patrão, como funcionário. Será um ótimo companheiro. Muitas mulheres falam de sexo com as suas amigas, mas não falam com o seu esposo. Isso é errado. É importante o diálogo. Saiba ouvir. Lembre-se, não há necessidade de justificativas. Ajude o seu companheiro ou sua companheira. Homens fazem sexo, mas as mulheres fazem amor. As mulheres necessitam ser acariciadas, amadas, beijadas. São diferentes dos homens, mas eles também gostam de serem amados, acariciados sempre. A regra é se doar. Sexo no relacionamento não tem idade e muito menos quantidade. Isso é individual de cada casal. Porém, tem que ser satisfatório e que as partes estejam de acordo, que seja consensual. Não queira usar como modelo outros casais, costumes e religiões. A Bíblia é o modelo que devemos seguir. A revelação de Deus é dada aos corações e o sexo foi instituído por Deus. Também não tem hora para acontecer. A qualquer hora do dia, sexo faz bem para a saúde do modo geral. As irritabilidades, o mau humor pode ser por falta de sexo. Observe se te faz mais feliz. A ciência comprova que no ato sexual, os neurotransmissores do prazer são liberados e os mesmos irão surtir efeitos benéficos em todo o nosso corpo e a nossa mente. A mulher é dotada de uma hipersensibilidade da linguagem corporal. E por que não utilizar essa hipersensibilidade para o sexo? Ser mais perceptivas ao desejo dos homens. Muitas mulheres disfarçam, se ocupando com os seus afazeres até o esposo dormir. Trabalha até altas horas da noite para disfarçar. E os homens também não são diferentes. Assistem televisão até que a esposa dorme. Isso é desculpa e pode acabar mal. Preste atenção, hein?
Ninguém perde nada por outra pessoa, perde para si mesmo. Pessoas infelizes no sexo têm uma maior chance de ficarem doentes, principalmente doenças emocionais, além de muitas outras. E algumas pessoas se tornam amargas, tristes. Tem até um ditado popular que diz: essa pessoa é mal amada. Neste caso, somente a graça de Deus é que faz a diferença. Esse momento é de prazer, dar e receber carinho, falar palavras carinhosas. Olhe nos olhos, observe o que há de bonito, elogie, isso faz bem, aumenta a autoestima do outro. Faça diferente, se prepare para receber a pessoa amada, se arrume, se veste adequadamente, passa um perfume. Este momento é somente de vocês. Seja romântico, romântica, faça o seu amor feliz. Toque a pessoa que você ama. Pesquisadores afirmam que é na pele onde temos a maior quantidade de sensores. Através do toque e do beijo, durante o momento do sexo, o cérebro é ativado, liberando serotonina e endorfinas. São neurotransmissores que são arqueiros para o prazer. Consequentemente, fará toda a diferença no comportamento emocional. Você será mais feliz, reagirá muito bem aos conflitos. A melhor maneira de resolver uma discussão, primeiramente, é através de oração e depois de sexo. É remédio para as discussões. As mulheres são melancólicas e gostam de carinhos e elogios. Elogiem, toquem. Isso irá aumentar a sua autoestima. No toque, o cérebro irá responder, fazendo com que as glândulas sejam ativadas, liberando endorfinas e serotonina. Uma vez a serotonina ativa, você irá se sentir feliz, mas muito feliz. Conflitos pessoais e conflitos do relacionamento serão amenizados. Por isso é importante tocar-se um ao outro, se beijar. Através do beijo, a regra é a mesma. Algumas pessoas acordam de mau humor. Para isso tem remédio. A medicina trata os depressivos, os ansiosos, os mal-humorados. Um dos motivos pode ser a serotonina muito baixa. Cuidado com as ofensas. Pessoas, quando se sentem ofendidas, não se entregam ao sexo, principalmente as mulheres. Maridos, saibam tratar as suas esposas. Da mesma forma, esposas, saibam tratar os seus maridos. O conhecimento não vem por revelação, mas por sabedoria. Vem de Deus. Busque sabedoria no Senhor. Fazer sexo por obrigação? Jamais! Tem que ser por amor e prazer para os dois. Não são dois robôs, muito menos dois bonecos. Muito pelo contrário, é o seu amado, é a sua amada, é a sua cara metade. Certa vez li uma frase que dizia: os órgãos sexuais são muito sinceros. Respondem ao comando da mente e do coração. Quer ser feliz sexualmente? Trate bem o seu parceiro. Faça uma pergunta a você mesmo. O que você faz que o desagrada? Você faria a si mesmo? Lembre-se, vocês são dois em um só coração. A importância de dormir juntos. A Bíblia diz: não se priveis um do outro, a não ser por consentimento mútuo e por pouco tempo. Dormir com mágoa? Nem pensar. Casais que dormem em camas separadas podem estar colaborando para muitas coisas desagradáveis. Quando o casal dorme separado, vão se distanciando e pode ser um dos motivos de separação. Assim como os animais percebem a distância fêmea através dos feromônios, os homens também. E o que são feromônios? É um cheiro imperceptível para os homens, mas atrai o homem à mulher. Por acaso andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Lembre-se, os órgãos sexuais
recebem o comando do cérebro e do coração. Na cama não é lugar para resolver os problemas domésticos, como contas para pagar. Reserve um momento para isso. Se organizem. Esse momento é somente para vocês. Pratique a terapia do beijo e do abraço. Se doe um para o outro. É momento para relaxar e se amar sem constrangimento. Vamos lá, resgate o amor. Nunca é tarde para mudar. Caso contrário, será infeliz. A felicidade é inata. Temos que adquiri-la durante a vida. Jesus é o nosso maior psicólogo. Coloque-se diante dele. Portanto, eu digo que a diferença é a inteligência emocional, o autocontrole, o zelo, a persistência e a força de vontade em ser amável, agradável e simpático. Isso faz com que as pessoas se tornem bonitas por dentro e por fora. Lembre-se, tem pessoas que são mais auditivas, precisam ouvir. Outras são mais visuais, precisam ver. Demonstre o quanto você o ama, com gestos, carinhos, presentes. Muitas vezes não importa o valor do presente, mas sim o gesto de carinho. Outras precisam sentir, são sinestésicas. Neste caso, faça carinho, abrace, beije, toque essa pessoa. Ela gosta, ela precisa sentir. Uma vez isso aplicado e ampliado, implicará em um relacionamento saudável e fortalecido. Um relacionamento conjugal com uma vida sexual saudável é um relacionamento firme como a rocha. Coloca as emoções, o amor no centro das aptidões para viver e ser feliz. Olhar nos olhos, falar a verdade é fundamental. Os olhos são espelhos da alma, das emoções. Neste momento, deve-se falar um ao outro palavras de amor e de excitação, com respeito, é claro. Para você que quer ser feliz sexualmente, trate bem o seu parceiro. Saiba cuidar daquilo que Deus te deu. A sua cara metade é o seu patrimônio da felicidade. Você acabou de ouvir Mensagens que Restauram Relacionamentos, com a doutora Rose Simon.